E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América, ó! Aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, seja ele com informação ou opinião. E o melhor de tudo, você se juntará a nós, a esse grupo especial dos melhores inscritos do YouTube no momento. Pessoas, ó, que pensam, que vão além. E hoje, pessoal, o tema do vídeo é, eu confesso, não é do meu agrado. É sobre aquele caso que eu já tratei aqui em 2 outros vídeos, né, mas que agora surgiram fatos novos. O caso envolvendo o Flávio Bolsonaro e a investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro naquela movimentação atípica de mais de 1.200.000 do motorista Fabrício Queiroz, o assessor de segurança, na verdade, né? Segundo declaração feita pelo próprio em entrevista no SBT. Gente, é óbvio, né? Todo mundo já sabe que ele não compareceu nas datas marcadas, que ele apresentou por justificativa a questão da saúde dele. Infelizmente, as filhas, que também teriam de depor, pois estão envolvidas no mesmo processo de investigação, elas também não compareceram. Por fim, o então deputado Flávio Bolsonaro, e hoje senador da República diplomado, também tinha de comparecer e não compareceu. Ele, no caso, alegou que desconhecia o teor da investigação e solicitou ao Ministério Público que encaminhassem a ele uma transcrição para que ele pudesse ler e assim ter entendimento do que seria o caso na sua totalidade. E que ao passo que ele fizesse isso, ele iria se prontificar e informar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o dia e a hora que ele iria para prestar os esclarecimentos, pois segundo declaração do próprio Flávio Bolsonaro, o único compromisso dele era com a verdade e com a apuração dos fatos, independente de quem eles estivessem envolvendo. Essa declaração do Flávio Bolsonaro vem ao encontro do anseio de todos os brasileiros que votaram não somente nele, mas na família como um todo, né, ao ponto de colocar o pai dele como presidente da República. Pois, como eu já destaquei em outros momentos, a família Bolsonaro encarna a personificação da honestidade e da decência na política brasileira. Este foi o mote, este foi o discurso de campanha. E esse foi o motivo que você, que é eleitor da família Bolsonaro, votou neles. Porque você, como eu, como qualquer outra pessoa, quer mudança no país. Não quer que as pessoas, os políticos, continuem cometendo qualquer tipo de irregularidade, por menor que seja, ou por maior que seja, e não sofra as consequências dos seus atos. No meu vídeo, eu inclusive vou até colocar aqui tá vendo aqui aparecendo? Pois bem, nesse vídeo, esse vídeo é um dos onde eu cito que eu desejo do fundo do meu coração que toda essa situação de adiar, de não comparecer às audiências no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não fosse uma estratégia pensada com o intuito de, no momento em que Flávio Bolsonaro fosse diplomado senador da República, ele não se fizesse valer disso, para que ele e o Fabrício Queiroz e as filhas do Fabrício Queiroz não pudessem mais serem investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque é o que qualquer pessoa decente espera e que confia em alguém que se diz, como é o caso do Flávio Bolsonaro, que não está acima da lei e que todos no Brasil estão sob
o efeito e o poder da lei. Bem, infelizmente, na data de hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019, o excelentíssimo senhor senador da República, diplomado Flávio Bolsonaro, ingressou no STF e conseguiu eliminar que retira ele, Fabrício Queiroz e as filhas do Fabrício Queiroz da investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Você não ouviu errado. O Flávio Bolsonaro, que afirmou que iria comparecer ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e prestar os esclarecimentos necessários para dar luz a todo este imbróglio, agiu exatamente igual a qualquer político da velha política. Agora esse processo vai ficar suspenso. Essa investigação, desculpe, processo não, investigação envolvendo ele e aqueles que eram assessores dele ou do pai. Sim, do pai também, porque uma das filhas do Fabrício Queiroz, nos últimos 2 anos, até dezembro agora de 2018, era assessora do deputado Jair Bolsonaro. Eu tenho um vídeo onde eu falo desse caso. Salvo engano, é aquele próprio que eu coloquei agora há pouco. O fato de que ela estava lotada no gabinete de Brasília, porém nunca deu um único dia de expediente. E todos os valores que ela recebeu foram repassados para a conta do pai. Aquela conta da movimentação atípica superior a R$1.200.000. Poucos youtubers compromissados com a verdade e com um conteúdo independente trouxeram informações sobre isso. Na época onde estava, digamos assim, o auge do caso Queiroz, o Nando Moura fez aquele meia boca, depois fez um segundo vídeo para melhorar um pouquinho a situação dele junto aos inscritos. O Marcelo Brigadeiro, não, confesso que eu não sei se outros mais fizeram. Eu acredito que talvez o Mamãe Falei tenha feito, né? Porque ele tem um perfil também um pouco mais independente, apesar desses 3 que eu citei se apresentarem como canais de direita. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro conseguiu, e infelizmente eu estava correto sob a suspeita de que poderia acontecer isso. Se você não sabe, a partir desse momento, sequer o Ministério Público Federal pode conduzir as investigações. Pois, para que ele faça isso, vai ter de requerer ao STF uma autorização, pois o Flávio Bolsonaro agora é senador diplomado. Além disso, vem a pergunta: a Procuradora-Geral, a Dodge, vai ter a motivação para fazer isso? Vai ter a coragem de ir investigar um senador da República, filho do presidente? Porém, há perguntas que são ainda mais importantes. Presidente Jair Messias Bolsonaro, que capitaneou, liderou uma campanha de que a lei é para todos, que políticos que cometam a menor irregularidade, não importa se de R$1 ou de 1 bilhão, iriam ser investigados e, apurados fatos, e estes comprovados, seriam processados pela justiça brasileira. O Jair Bolsonaro será neste momento presidente da República e cumprirá com essa promessa de campanha? Ou será o pai que acoberta um filho que age da maneira como o Flávio Bolsonaro está agindo, enganando os seus eleitores,
saibam que mesmo com esse pedido ao STF, se ele quisesse, ele poderia ir ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pois, considerando ser verdadeira a inocência dele, ele teria o maior escudo de todos, a verdade ao lado dele. Mas por que, Flávio Bolsonaro, você fez isso? Por que, Flávio Bolsonaro, você está agindo exatamente igual a todos os políticos que devem algo e que você sempre, em seus discursos, em seus pronunciamentos, declarou-se contrário a esta prática moleque, a essa prática de vagabundo? E, no entanto, você foi ao STF. Vergonhoso, Flávio Bolsonaro. Por fim, a última pergunta. Sérgio Moro, nos meus vídeos eu destaquei que eu tinha total confiança que o senhor não iria jogar fora uma história de serviço público que o alçou, podemos dizer, a condição de um herói nacional. Não iria acobertar, não iria encobrir qualquer falha de caráter de qualquer um, mesmo que fossem ligados ao governo em que o senhor está hoje inserido. Afinal, o senhor é o ministro da Justiça. Qual será a sua conduta, ministro Sérgio Moro? A de um herói? Ou será mais do mesmo, a exemplo do que o Flávio Bolsonaro comprovou ser, se recusando a prestar os esclarecimentos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e se protegendo sob o foro privilegiado do STF, que todos sabemos não julga ninguém? Haja vista aí o Renan Calheiros, que está na iminência absurda de voltar a ser presidente do Senado. Absurdo que só supera o fato dele ter sido reeleito senador. E que há mais de uma década tem processos no STF sem serem julgados. Lamentável, Flávio Bolsonaro. Lamentável. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.